Meus amigos, meus irmãos, vamos meditar na palavra, vamos nos municiar de armas espirituais para nós podermos vencer neste mundo de guerra, nesse mundo de campo minado, de várias provações e tentações. Muito bem, meus amigos, existem terroristas espirituais. Existe? Sim, existem terroristas espirituais. Quem são esses terroristas espirituais, né? Que nos atacam, que nos afligem. E muitos cristãos desconhecem esses tipos de terrorista. Às vezes você pode ter um do seu lado, às vezes você pode ter um dormindo com você, né? Mas como será que eles agem, né? Nós devemos entender isso. Porque no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, diz assim: pois embora andando na carne, isto é, embora nós estamos vivendo nesse corpo, não militamos segundo a carne. Em outras palavras, embora eu estou neste mundo, a minha luta não é na carne. É um outro tipo de luta, que está aqui no versículo 4. As armas da nossa milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, onde o inimigo está entrincheirado. Destruição das fortalezas. Onde será que o inimigo está entrincheirado aí na sua casa? Que ele está entrincheirado. Ele tem uma fortaleza. Mas esse inimigo, ele tem um centro de comando, como eu disse, né? Ele tem um centro de comando, está numa trincheira. E como é que você vai agir? Mas como que esse inimigo age? Primeiramente, nós devemos ir para o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26, que diz assim: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Quem? As pessoas. Então, uma célula terrorista, quando ele vai para um país, ele fica lá, normal, andando entre o povo, até quando ele recebe um comando para ele destruir ou atentar contra qualquer alvo. E assim é conosco. Às vezes tem uma célula comunista, terrorista do nosso lado. Por quê? Porque ele ainda está no laço do diabo. Esse parente nosso, esse amigo no trabalho, no dia a dia. E o diabo está observando. Menos tempo, mais tempo, o diabo vai dar um comando para ele fazer alguma coisa para nos destruir. Pode ser seu filho, tua esposa, teu marido, teu vizinho, teu colega de trabalho, né? No dia a dia, eu tenho visto isso claramente, que são esses terroristas. Mas você olha para a pessoa, você vê a pessoa fazer alguma coisa, a nossa tentação é usar a nossa carne, as armas carnais, não vai dar certo. Por isso que o texto aqui diz que nós usamos as nossas armas em Deus, que está lá no livro de Efésios 6,12, né? 6,12 fala sobre as armas espirituais. É só você ir lá para Efésios 6,12 e ler. Então, meus amigos, e o diabo, ele tem os seus soldados, os seus terroristas espirituais infiltrados, né? Alojado, entrincheirado em cada uma dessas pessoas, pronto para cumprir a vontade dele. E às vezes você vai, esses dias eu peguei eu estou sem carro, peguei um Uber de um colega, de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. E aí ele veio, só que ele era um soldado de Jesus Cristo. Aí ele trouxe palavras que estavam dentro do meu coração. E aí ele foi falando, foi falando coisas que estavam ocultas no meu coração. Falei: você é um soldado de Jesus, viu? Sou? Sim, você falou as coisas de Deus para mim. Coisa que só eu sei, está dentro do meu coração. Né? Então Deus usa os soldados dele também, que nós temos a nossa luta, mas o diabo também usa. E aí o diabo usa pessoas, e as pessoas nem que está sendo usado pelo diabo, se você falar, você está sendo usado pelo diabo, ele vai levar um susto. Não, você está ficando doido. Porque eles vão fazer coisas que está te prejudicando, só que eles não conseguem perceber que existe uma influência maligna. Por isso que nós devemos tomar cuidado no nosso dia a dia, com o teu próximo, porque nossa luta não é carnal. E aí Deus usou esse soldado de Jesus Cristo para falar o meu coração, numa situação que eu estou vivendo, né? Mas o diabo também usa, igual usou lá comigo, está usando ainda.
soldado dele para atrasar o meu lado, para me minar minha vida financeira, para me dar prejuízo. E aquela pessoa que está lá, naquela situação minha ainda, ele faz coisas que você fala, eu não acredito que ele fez isso, né? Eu não acredito que ele esqueceu disso, mas é uma ação maligna para poder me agitar nós. Acontece muito isso. Então, meus amigos, meus irmãos, lembre-se, você pode ter um terrorista espiritual entrincheirado na sua casa. E a sua luta é espiritual. Lá em Efésios 6, 12 em diante, vai dizer para você quais são as suas armas espirituais. A palavra de Deus, a fé, a oração. É isso que nós devemos fazer nessa luta, né? E a nossa atitude também em obediência à palavra, tomar cuidado com as palavras, muito cuidado. Cuidado com os nossos sentimentos, muito cuidado. Então, meus amigos, meus irmãos, nós estamos vivendo uma escalada de influência maligna nesse mundo, agindo nas pessoas, agindo nos governos, agindo nas chefias. E aí esse irmão nosso contou uma situação que ele falou, meu irmão, eu dependo desse carro, ele dizendo para mim, né? E aí esse carro é de outra pessoa que está alugado, e ele tem vários carros e precisou de um carro. Adivinha de quem foi que ele pegou o carro? Falei, meu irmão, com certeza. Irmão, imagina a aflição que nós passamos, ele dizendo. Só que daí nós fomos para o nosso quarto. Peguei meus dois filhos pequenininhos, falei, vamos lá para o quarto, meus filhos, vamos dobrar o nosso joelho. E foram orar, porque eles dependiam, o sustento dele dependia daquele carro. E o patrão pegou exatamente o carro dele. Tinha tanto outro carro para pegar, mas o diabo usou o patrão para poder minar, mas só que ele venceu, porque ele usou as armas espirituais. Ele não brigou, ele não fez nada, ele foi para o quarto, ele, a esposa dele e os filhos dele foram orar. Ele falou que jejuou, orou, e Deus deu a vitória. E assim é com você também. Essa mensagem não é por acaso, porque nada é por acaso. Quando eu estava no sábado, de manhã, apreensivo com uma certa situação, orei a Deus, e Deus mandou um soldado dele para nos animar. Deus revelou tudo o que estava no meu coração, e foi uma bênção. E assim Deus faz. E Deus está fazendo agora com você. Talvez está passando em uma luta, você está pensando, planejando muitas coisas, mas Deus fala assim, luta as armas espirituais. Então, meus amigos, meus irmãos, Deus nunca desampara os seus soldados. Ele sempre manda outros soldados para nos consolar, manda os seus anjos, manda a palavra. Que Deus possa te abençoar nesse dia, em nome de Jesus. Amém.